Olá! Que bom que estamos aqui neste momento todo especial. Eu fico feliz com a presença de cada um de vocês aqui. E também com vocês aí, internautas, vocês que estão aí do outro lado. Ai, sejam todos muito bem-vindos. Creio que nós teremos, nós todos aqui, teremos momentos de meditarmos um pouco sobre um assunto que para mim é muito especial. O assunto que eu gostaria de estar conversando neste momento com vocês é sobre a educação. E quero falar sobre um educador que para mim é muito especial. Para quem é educador aí, talvez esteja pensando de quem será que ela vai falar. Será que é de Piaget? Será que é de Jean Duis? Sei lá, vocês devem estar imaginando qual deles eu vou falar. Pois eu vou dar uma dica. O educador que eu vou falar neste momento, ele nasceu em um vilarejo. Ele tinha uma mãe muito humilde, era uma humilde camponesa, e o pai também era um homem humilde. Ele era um carpinteiro. Dei a dica? Não, dei a resposta, não é mesmo? Já falei do mestre, do professor, do educador que eu quero estar comentando neste momento um pouquinho com vocês. O mestre dos mestres. O nosso Senhor Jesus. Jesus foi o mestre dos mestres. Aos 12 anos, ele deixou os doutores da lei de queixo caído. Tudo que era dito, tudo que era perguntado, tudo que era questionado, Jesus, aos 12 anos, ele falava com exatidão e com sabedoria. Aos 33 anos, ele mexeu com toda a humanidade. Ele mexeu com a política toda da sua época. E os seus inimigos o levaram a uma morte de cruz entre dois ladrões. Mas ele ressuscitou. Morreu? Morreu. Mas ele ressuscitou. E hoje este mestre está vivo. E olha, nós temos todas as informações, nós temos todos os ensinamentos que nos são úteis até os dias de hoje. Não se pode negar, não tem como negar a influência de todos os seus ensinamentos, nem na área de educação, seja na área da saúde, seja na área familiar, seja em todos os sentidos, né, da ética, enfim, nós temos os seus ensinamentos. Olha só, quando Jesus... vamos abrir a Bíblia, vamos abrir a palavra de Deus, e eu peço para vocês neste momento, para fechar os olhos comigo e vamos falar com Deus. Querido e grandioso Pai, muito obrigado pela oportunidade que nos dás de falarmos sobre esse grande educador, o teu Filho Jesus. Abra a nossa mente e o nosso coração. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abramos a Bíblia. Se você aqui eu percebo que todos estão com Bíblia, amém. Mas aí em casa, pegue a sua Bíblia e acompanhe conosco. Ou até melhor, anote os versículos, os versos, e depois vocês podem confirmar e ler aí no lar de vocês. Enfim, o Evangelho de João, capítulo 13 e versículo também 13, diz o seguinte. Vou ler, diz assim: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Aqui eu estou falando do mestre Jesus, dando um ensinamento para os seus discípulos, para os seus alunos, para os seus amigos. E eu fico pensando, nossa, será que não está com um pouco de, sabe, eu sou o mestre, vocês estão dizendo, eu sou. Ali ele estava ensinando uma lição de humildade para os seus alunos, para os seus discípulos,
para vocês lembrarem, talvez, saberem o contexto. Era um momento da Santa Ceia, era a última Santa Ceia que seus discípulos teriam com ele, e ele estava ali passando o ensinamento. Quando ele disse, vocês dizem que eu sou mestre, que eu sou Senhor, eu sou. Dá uma sensação de soberba, não, mas era bem ao contrário. Humildade foi o momento que ele se abaixou e lavou os pés dos seus discípulos. Interessante, a palavra de Deus fala que quem quer ser Senhor tem que aprender, tem que ser servo. Ali Jesus estava dando uma lição para os seus discípulos. Vamos abrir no Evangelho de Mateus. Vamos ver uma outra lição do Mestre Jesus para os seus discípulos. Mateus 23, versículo 8. Mas vós não sereis chamados de Rabi. A minha tradução fala Rabi, eu não sei a sua. Mas, para quem não sabe, Rabi é uma palavra que vem do hebraico e que significa o quê? Isso que nós estamos falando aqui, mestre, doutor, professor, enfim, fala, mas vós não sereis chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Mais uma lição, o mestre Jesus estava passando aos seus alunos, aos seus discípulos. E o que ele estava falando? Esse é um contexto em que os mestres da época, os rabis, os escribas e fariseus, eles dominavam as praças, as sinagogas, e com toda exaltação, eles passavam as lições, os estudos para as pessoas que ali estavam. E aí o mestre falou, vós não sereis chamados de rabis, vós sereis todos irmãos. Mas por quê? As pessoas, como hoje, muitas vezes falam, eu não vou à igreja, porque aquele padre, aquele pastor, enfim, ele prega, ele fala, mas ele não vive. Eu sei da vida desse pregador aí, eu sei da vida desse pastor, eu sei quem é esse padre. Muitas vezes as pessoas falam isso, mas o Mestre Jesus falou para os seus alunos, para os seus discípulos, vá, aprenda, veja o que está na palavra, mas não haja como eles, não viva como eles, não pratiquem o que eles praticam, não façam o que eles façam. Nesse contexto, Jesus estava ensinando a importância de estudar a palavra, mas sem dar a importância para quem estava passando a palavra. Então, aqui fica mais uma lição importante. O ensino da palavra é importante, não a pessoa que está passando a palavra. Nós devemos ir e aprender a palavra. Talvez você esteja pensando, mas era só os discípulos? Era só os seus amigos que eram seus alunos, que ele ensinava, eram os discípulos? Não, Jesus ensinava a todos aqueles que queriam aprender, a todos que tinham sede de conhecimento, a todos que o buscavam. A todos que se achegavam a ele, ali Jesus estava pronto para ensinar, sem ver etnia, sem ver classe social, sem ver se era homem ou mulher. Na época a mulher não tinha voz, né, ativa, enfim, ele não se importava com nada, era uma educação inclusiva. E certa feita ele estava passando e viu quem? O Zaqueu. Zaqueu, eu vou na tua casa. Venha, eu vou na tua casa. Seus amigos, na hora, obviamente ficaram, mas é um ladrão. Como que o mestre vai à casa de um ladrão? E não foi só os seus amigos, só os discípulos, outras pessoas. Zaqueu era conhecido por todos e todos sabiam quem era Zaqueu. E as pessoas ficaram horrorizadas. Jesus não. Jesus tinha uma educação holística. Ele não olhava superficialmente, ele não olhava o que ele via, o que as pessoas enxergavam, ele olhava além. Ele olhava além, ele sabia por quê, qual o motivo que ele se comporta de tal forma, por que ele age assim, por que ele faz isso ou aquilo. Era uma educação holística. E Jesus falou, vou à tua casa. E ele foi, sentou-se com Zaqueu, e ali ele ensinou Zaqueu muitas coisas sobre ética, sobre o amor de Deus, enfim, ensinou grandes lições ali naquele momento. E não só para Zaqueu. Zaqueu aprendeu a lição. Zaqueu viu que ele tinha que mudar de vida. Então, ali estava uma educação o quê?
educação transformadora, né? Eu me lembro de dois grandes aí, educadores, né? Paulo Freire e Morin. Os dois discutiam isso, né? Eles se confrontavam com a educação transformadora. A Jesus usava essa educação, a educação transformadora e a educação holística, que ele olhava além da pessoa. Enfim, eu me lembro até agora, estou me lembrando, de algo que eu assisti na internet. Certa feita, ouvi na internet, eram duas pessoas, dois homens conversando, e um deles falou assim: eu ser cristão? Você está louco, jamais eu quero ser cristão. Vida de cristão é um escravo, a gente não pode fazer nada. Vida de cristão não pode fumar, não pode beber, não pode sair com a mulherada, não pode ir em festa, em farra, em folia. Não quero. Não quero isso para mim. Daí o outro falou: daqui, ó. Pegou o maço de cigarro e falou: olha, eu vou ficar com o seu maço de cigarro e você vai ficar uma semana sem fumar, sem pegar de amigos, sem comprar outro maço, no final de semana eu te devolvo. Aí ele falou assim: você está com brincadeira? Você sabe que eu fumo desde os 18 anos, como que eu vou conseguir ficar uma semana sem fumar? Devolve o meu cigarro. Daí ele foi e falou: eu que sou escravo, o cristão que é escravo, se eu quiser fumar eu fumo, eu não quero, eu não fumo. Você não consegue ficar sem fumar, você é escravo do seu cigarro. Daí falou: eu vou fazer um desafio para você. Você é sabadão, você diz que está saindo para a farra, você vai e não põe uma gota de bebida na sua boca, combinado? Você está de brincadeira, eu vou estar lá na maior farra, na maior alegria, eu vou tomar todas, não vou conseguir. Vou tomar, vou beber meu álcoolzinho assim. Daí ele falou: tá vendo? Você que é escravo. Daí ele foi falando e o colega ia discutindo o assunto, né? Saiu com mulherada, um monte de mulher, depois você volta para casa sozinho, vazio. Gente, você que é escravo, amigo. Aí ele pegou e falou assim: mas tem uma coisa aí que eu acho estranho também, porque eu conheço gente aí, menina que aprontou até, depois vai lá: eu me transformei, eu sou cristã, agora eu sou evangélica, eu já sei de drogado, já vi de drogado que vai lá, agora eu sou outra pessoa, a igreja cristã é muito, muito estranha. Daí ele falou assim: pois é, a nossa igreja realmente é assim. Tem ex-drogado, tem ex-prostituta, tem ex-ladrão, tem ex-tudo. Em todos os lugares que você for, existem pessoas boas e pessoas ruins. E lá não é diferente, mas tem ex. Por quê? Porque lá é um lugar onde você recebe uma educação transformadora. A vida de pessoas são transformadas, elas começam a viver de forma diferente. E realmente, né? Nós podemos comprovar isto na Bíblia. A palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, a palavra do Mestre Jesus, os ensinamentos desse grande mestre, transformou Zaqueu. Zaqueu foi transformado. E o que dizer de Maria Madalena, quando foi levada lá por vários homens que queriam apedrejá-la? O que podemos ver? O que aconteceu? Jesus, simplesmente, o Mestre Jesus usou a lousa, né, que ele encontrou ali no momento. Aquele educador, ele se abaixou e começou a escrever ali na sua lousa, ali naquela areia, ele começou a escrever e ensinar. E aí aqueles homens aprenderam alguma lição, saíram cabisbaixo, cada um para o seu lado, cada um para o seu rumo, e ali estava uma mulher transformada. Sim, os ensinamentos de Jesus transformam vidas. E agora eu quero te fazer um convite. Você também quer ser transformado? Transformada? Quem quer ser transformado? Eu gostaria de ler aqui um último verso, que está em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É mais para o finalzinho da Bíblia. Capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: portanto, se você está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornam novas. Não é maravilhoso, gente, isso? Essa é uma educação de um mestre que transforma vidas. Se você sentiu no coração que você deve transformar algo, estou falando agora para nós aqui, para todos. Então, vamos orar. Talvez você diga, mas eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou ladrão. Mas todo mundo tem algo para ser transformado na vida. Talvez o gênio, eu não sei, você sabe. Vamos orar? Querido e grandioso Pai, muito, muito obrigado por ter enviado o teu único Filho, Jesus, para morrer, para nos salvar. Que possamos abraçar este presente, esta oportunidade. E que possamos ser transformados em nossas vidas dia a dia. E que no grande dia, quando o teu Filho voltar para nos buscar, nós possamos estar preparados para subir junto para o céu. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Amém.